Amém. Muito obrigado. Bom sábado a todos, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família e sobre o seu lar. Natal, como ouvimos aqui, uma data muito especial, uma data significativa, data essa carregada de memórias, de lembranças. Eu mesmo tenho muitas memórias dos natais passados, quando passava na casa da minha avó, com os meus tios, uma mesa farta, momento de alegria, reencontro, era muito bom. O Natal tem esse espírito de lembrança, de reflexão, momento em que revemos os amados que há tanto não víamos, presentes são entregues. Eu gosto muito do momento dos presentes. É gostoso quando você expressa de uma maneira carinhosa um sentimento por alguém, e aquele presente tem a ver com o seu relacionamento tido com a pessoa ou marcado por algum momento durante o ano. Natal é um período de reflexão, um período de rever os pensamentos, rever nossa história, rever nossos relacionamentos. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre esse momento de reflexão. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, um livro fantástico, um livro esplendoroso, um livro que nos leva sempre a pensarmos muito no nosso relacionamento com o nosso Criador. A Bíblia é um livro que, quando analisamos, é um livro que nos leva a pensar. Um livro que contém a história, um livro que, de maneira muito clara e maravilhosa, ilumina as trevas em que vivemos. Assim é a Bíblia. Um livro revelador, profundo, magnífico, que planta memórias de um relacionamento entre Deus e seu povo e Deus. Sim. E a maneira com que entendemos a Bíblia é descrita por Cristo quando, no caminho para Emaús, estando dois de seus discípulos meio perdidos sobre os eventos ocorridos, sem entender o que a Bíblia diz que aconteceria, mas sim uma hermenêutica interpretativa, estão perdidos, decepcionados, até que Jesus, no encontro com eles, sem ser reconhecidos, pois a decepção os cegava, os mostra o melhor, diz para eles o texto que aparece na sua tela, você pode ler comigo, diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27. Você consegue perceber que para entender o momento atual, Jesus leva esses dois discípulos a refletir sobre tudo o que foi dito, sobre toda uma carga de memória ali descrita. E hoje eu quero convidá-lo a fazer a mesma coisa, e convido você a buscar sua Bíblia. Você já tem sua Bíblia em mãos? Então pegue sua Bíblia nas mãos, feche os olhos e vamos orar juntos. Grande Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção ao refletirmos sobre a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos encontrar nesse grande relacionamento que há entre o Senhor e a humanidade, e nós e o Senhor. Pedimos o perdão, o Teu Santo Espírito e a direção dos nossos passos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia então se mostra como um guia que localiza onde estamos através dos momentos históricos do relacionamento entre Deus e seu povo. E existem aqueles que vão dizer que na Bíblia nós encontramos um livro de histórias, quando na verdade a Bíblia contém história, mas ela não é um livro de história,
E nem um livro histórico, mas um livro que contém a história de aliança entre Deus e seu povo e Deus. E isso é muito importante. Sempre que você for estudar as Escrituras, tenha em mente que ela não está aqui disponível para nós, para tirarmos delas as curiosidades, mas ela está disponível para nós, para aprendermos a nos relacionarmos com o nosso Deus. É para isso que ela está aqui. As histórias contidas na Escritura são histórias que revelam as reações e ações de Deus a partir das ações e reações dos homens. Você quer saber como se relacionar diante de Deus? Veja como Deus se relacionou com seu povo no passado. Pois ele mesmo, em Malaquias capítulo 3, verso 6, vai dizer que ele não muda. E a sua forma de se relacionar com seu povo também não. Veja, o texto que eu convido você a analisar junto comigo hoje é o que aparece na sua tela. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia e eu quero ler junto com você. Está no livro de Jeremias capítulo 15, verso 1. Você pode acompanhar comigo? Diz assim: então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Palavras duras, ouvidas pelo profeta que estava indo conversar, interceder pelo seu povo. O período aqui descrito é o período que antecede a invasão babilônica em Judá. E o que me chama a atenção são as palavras de Deus ao dizer, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui, o meu coração não doeria pelo que eu vou fazer por esse povo. Jeremias, os mande embora, saiam daqui. Isso não preocupa você? Porque isso preocupa a mim. E o que me chama a atenção é o que esse povo estava fazendo para que Deus dissesse que nada, ou melhor, nenhum desses dois grandes intercessores seriam capazes de convencer Deus de mudança. Porque quando Deus cita Moisés e Samuel, é uma citação intencional, pois estes são os grandes intercessores do povo de Deus. E aqui, no estudo de hoje, nós vamos perceber que esses dois homens representam um período histórico do povo de Israel, período esse que deve estar na nossa memória para entendermos o que esse povo fez, para o que o povo da época de Jeremias estava fazendo, para que nós, você e eu, evitemos fazer. Por isso, vamos começar pensando como aconteceu no período que Moisés, o grande libertador, estava à frente do povo. Sim, Moisés. Como foi isso? Qual foi o comportamento do povo diante da presença desse grande libertador? E a história começa com opressão. Era uma história muito opressiva. Israel começa sendo oprimido quando Moisés é inserido na história. Ele começa sendo oprimido pelo povo. Então já imagine a história de Israel nesse momento, uma história opressiva, grandes trabalhos, mas quem melhor para descrever isso, senão a Bíblia? E eu peço que você acompanhe comigo o texto que está na sua tela aí. Veja, Êxodo capítulo 1, versos 11 a 14, que diz assim: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizavam os filhos de Israel e lhes amarguravam a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Com tirania. Foram oprimidos o povo de Deus, que de alguma forma ainda mantinham a adoração ao Deus verdadeiro, ensinados por Abraão, Isaque e Jacó. E de novo, a adoração no momento que estavam ali oprimidos,
era voltada à sua memória de como estes três grandes homens, Abraão, Isaque e Jacó, adoravam um Deus verdadeiro. E eles tinham uma comunhão, um momento religioso, mesmo em meio à opressão. Construíam suas casas, o trabalho fazia parte da vida deles, mas um trabalho um pouco mais opressivo, onde o tempo que tinham era para trabalhar, ou eram para construir seus próprios objetivos e se multiplicarem, terem os seus momentos em família. Sabe, barro e tijolos, o trabalho, o momento mais opressivo da vida de Israel, onde o trabalho começou a fazer parte da grande parte do dia de sua vida. Boa parte das horas do seu dia eram envolvidos com o trabalho. E assim, oprimidos pelo próprio trabalho ou pelos feitores, eles acabaram atropelando, perdendo o senso de santidade do que os unia a Deus. Você sabe o que era? O sábado. Foi nesse período que Israel abandona a guarda do sábado, seu elo de ligação com o Criador. Sábado, um símbolo de memória que nos liga ao Criador do mundo, um senso de pertencimento, pois junto com a memória sabática, a memória desse grande dia, a guarda desse dia, existe a certeza que fomos criados por alguém, sonhados por alguém, que pertencemos a alguém, e esse elo foi quebrado. Veja o que diz o livro Patriarcas e Profetas na página 336, vai dizer assim: durante o cativeiro no Egito, os israelitas foram obrigados por seus maiorais de tarefas a violar o sábado, e em grande parte perderam o conhecimento de sua santidade. Pelo trabalho, pelo excesso de trabalho, os dias na mente deles acabou sendo confundidos, e o sábado se tornou como um dia qualquer. O sábado, o elo de ligação entre Deus e seu povo, entre seu povo e Deus, perdeu o sentido, e eles perderam o senso de santidade. O sábado se tornou um dia comum. E eu pergunto a você: a pandemia não tem tentado você a fazer a mesma coisa? Estando você preso em casa, o trabalho excessivo, trabalho este que recebemos, mas também há uma parte que nós mesmos colocamos sobre nós, nos tem tomado as horas do dia, e os dias da semana, e o dia de elo entre nós e o nosso Deus, e acabamos por estarmos em casa, assim como estivemos durante toda a semana, perdendo o senso de santidade que esse dia carrega. Eu, em uma das visitas pastorais que fiz junto com a minha esposa a uma família, estava conversando com um amigo e ele me disse assim: pastor, quando chega o sábado, eu coloco o meu terno, eu coloco a minha roupa sabática e assisto o culto em casa com a minha Bíblia, como se eu estivesse na igreja. É um esforço para um senso de santidade desse dia, que ele não é um dia comum. Não é o dia comum, é um dia de comunhão com o nosso Deus, é um dia de identidade. Eu digo a você, para mim foi uma grande dificuldade, porque o meu lar sempre foi o meu refúgio, o escritório sempre foi o lugar de produzir ideias, enquanto que as atividades cotidianas eu as deixava pendurada do lado de fora do escritório. Mas com a pandemia, o escritório virou a sala pastoral, a casa virou local de trabalho, e o sábado como um dia qualquer outro, porque às vezes nem nosso pijama nós tiramos nesse dia. Não que eu tenha algo contra o pijama, mas é importante não perdermos o senso de santidade do dia de sábado. Pelo excesso do trabalho, o sábado se perdeu.
Deus então, percebendo que esse elo foi quebrado, Deus tira o seu povo do Egito com braço forte, com mão poderosa e braço estendido. Deus envia as grandes pragas, os grandes fenômenos, e retira o seu povo do Egito. E os leva, sabe para onde? Para o deserto. É isso mesmo, o deserto. E eu gostaria que você imaginasse o deserto, como essa imagem que aparece para você. Imagine o deserto. Deus tira o seu povo de um contexto onde o modelo que tinham eram os egípcios, e agora os leva para um lugar onde eles não têm modelos para copiar. Alguns vão dizer que o deserto é um lugar de castigo, que o deserto é um lugar de tristeza, que o deserto é um lugar de dor, de abandono, que Deus estava castigando o povo ao levá-los para o deserto. Quando eu lhes digo que não é bem assim, pois o deserto é a escola de Deus que nos ensina a depender dEle. Ouça bem e guarde essa frase. O deserto é a escola de Deus, onde Ele nos ensina a dependermos dEle. E assim Ele ensinou o povo, porque no deserto não tinham as grandes padarias do Egito, e Deus do céu envia o pão que alimentava o povo, o maná. Não havia o grande rio Nilo no deserto, por isso da rocha Deus envia água para eles. E quando paro para estudar sobre como esse povo era reclamão, eu até entendo. Sabe por quê? Porque até hoje nós temos dificuldades de lidar com a graça, de lidar com o que Deus nos dá de graça. Nós estamos acostumados pela carga opressiva de trabalho que nós mesmos colocamos sobre nós, de ter as coisas pela nossa conquista, e se não for pelo suor do rosto, não tem valor. Quando nós vemos no período do deserto, Deus ensinando um povo que só sabia trabalhar, a receber de graça do Deus que o salvou, o sustento, o mantimento. Por isso eu quero dizer a você, amigo, a você que está aqui, a você que me assiste agora, você, ovelha do Senhor. Eu escuto alguns dizendo: pastor, eu me sinto no deserto. O deserto é um bom lugar, porque o deserto nos mostra quem somos e quem Deus é. É no período do deserto que a nossa fé cresce, multiplica, porque não há o que fazermos a não ser confiarmos em Deus, depender dEle no pão, e quem sabe seja no período desértico da vida que mais oramos. É no período desértico da vida que não saímos de casa sem ler a palavra do Senhor. É no período de sequidão da vida que nos apegamos às promessas de Deus e abandonamos os pecados que uma vida de bonança não permite fazer. Depois de algum tempo, 3 meses para ser mais exato, como nos diz Êxodo 19, Deus manda com que esse povo fique ali ao redor do Sinai. E Deus diz a Moisés: Moisés, diga a esse povo, diga a eles que se preparem e se purifiquem durante 3 dias, porque eu vou aparecer, eu vou falar com eles. E 3 meses depois de Deus mostrar seu cuidado, seu carinho, de Deus abraçar o povo, alimentar o povo, cuidar deles, suportar a sua nova experiência estressante de depender, e não de depender de si mesmo, mas depender de Deus, Deus ordena que o povo se prepare para o encontro com Ele. É por isso que eu digo a você que é importante termos o nosso momento de transição das tarefas cotidianas para o nosso momento de adoração. A pandemia fez com que nossa vida ficasse dinâmica e automática, quando quem tem que cuidar da nossa vida espiritual somos nós. Esse povo então está diante do Sinai, e eles percebem que a nuvem que estava sobre a cabeça deles,
agora se faz em torno do monte. A nuvem começa a escurecer um pouco, raios e trovões iluminam a nuvem. Um tom pastel agora se mistura com o cinza dessa nuvem. Um som de trombeta, de buzina toma conta. Um silêncio sepulcral é o tom ouvido entre os judeus, entre os hebreus. O monte começa a tremer, fumaça, terremoto. E como que um som de muitas águas rompendo o silêncio do medo, insegurança e temor, Deus anuncia os 10 mandamentos, as 10 palavras. E a cada vez que anunciava a cada um deles, o povo tremia de medo, temor, espanto. Deus gosta de trabalhar com os grandes sentimentos. Deus gosta. Deus gosta de trabalhar com os picos de sentimento, porque são os picos de sentimentos e experiências que formam as memórias mais profundas da nossa vida. É por isso que, assim como foi mais cedo uma apresentação de uma criança, não pode ser só a apresentação de uma criança, precisa ser algo marcante para esses pais, para esta igreja, para a igreja que você frequenta, pois agora uma criança, um bebê foi apresentado, e é uma responsabilidade tanto dos pais quanto nossa cuidar da educação dessa criança. Um batismo nunca é só alguém mergulhar outra pessoa na água, mas algo marcante. Eu lembro do meu batismo com muita alegria, e sempre que tenho um batismo eu me lembro do meu, e tenho saudade do sentimento que tinha naquele momento, que estava disposto a abandonar tudo e qualquer coisa que pudesse ofender a Deus, para ser aceito no reino dos céus. Mas o tempo vai passando, e o nosso coração vai endurecendo, e acabamos mais nos apegando com as coisas, do que abandonando o que sabemos que temos que abandonar. E para você que me escuta, que de repente vem de um lar cristão, você já nasceu na terra de Israel, não teve uma experiência para abandonar alguma coisa. E quantos eu tenho ouvido dizendo: pastor, eu queria ter tido uma experiência para abandonar, para valorizar mais a minha conversão, o meu batismo. Eu digo a você: não queira isso, porque você nasceu em meio ao conhecimento de Deus. Você não tem memórias ruins para incomodar sua mente, seus pensamentos e sua concentração. Suas memórias são feitas das festas e da igreja, e isso é um privilégio que poucos têm tido. Poucos. Não almeje conhecer o Egito espiritual, mas valorize não ter nenhuma marca na sua mente, no seu corpo e nas suas memórias, de um período de tristeza e dor, que muitos carregam, e é uma pedra de tropeço ao relacionarem-se com o povo salvo. Deus ali fala a sua lei, e esse povo recebe a lei de Deus com um prazer imenso, uma alegria, pois foram libertos. Só que eles não têm agora tanto uma memória para comemorar as coisas. Chega um momento em que esse povo fala assim: Moisés, é o seguinte, vem cá, diz para Deus não falar mais com todo mundo. O que Deus falar com você, a gente atende, está tudo certo, mas que Ele fale com você e você fale conosco, porque nós estamos com medo de morrer. Parece que o ser humano sempre precisa de um intercessor, alguém que traduza a vontade de Deus, quando Deus quer falar com você. Não rife o seu ouvido para interpretações pessoais da Escritura, porque Deus quer falar com você, é com você que Ele quer se relacionar. Não dependa de um outro homem para manter sua fé viva, mas vá às Escrituras e busque a Deus, e Deus se revelará a você.
Moisés então sobe ao monte para pegar as tábuas da lei. E enquanto ele está ali, e o que eu acho interessante é que Deus não permitiu que Moisés falasse a lei, ele mesmo falou. E Deus não permitiu que Moisés escrevesse a lei, foi ele mesmo que escreveu. E enquanto Deus entrega as tábuas para Moisés, Deus olha e fala assim: Moisés, desce logo, porque o povo já me abandonou. E enquanto Moisés esteve fora durante 30 dias, conversando com Deus no monte, o povo que era escravo e agora se sente livre, cuidado por Deus, uma nova vida, um novo rei, quer fazer uma festa. Eles querem festejar a libertação, a liberdade do chicote dos feitores. Mas toda a sua carga de memória para festejar vem do período que viveram no Egito. E como é descrita essa festa? É feito então um bezerro de ouro representando a divindade que os tirou do Egito, chamada de Apis. Esse bezerro, que no Egito representa todas as divindades reunidas em uma só. E começam então com as bebidas, com as danças e com as orgias. Não entenda aqui que era simplesmente atitudes sexuais, porque o sexo nesse período tem um envolvimento muito grande com a adoração a outros ídolos. Então nós temos sim uma mistura de idolatria com imoralidade, libertada esta pela bebida tomada. E não só a bebida, mas o excesso dela. Sabe, eles queriam festejar, mas nem isso sabiam, porque a sua memória estava envolvida com as festas promíscuas do seu passado. Eu quero dizer uma coisa importante para você, muito importante. Como têm sido suas festas? Como têm sido suas festas? Deus deu mais de 7 festas para o seu povo, mas nós insistimos em copiar as festas que aprenderam no Egito. Como têm sido suas festas? Você que já foi salvo, você que vive em Israel, aqui no Israel espiritual, como tem sido? Com lembranças do que se passou, bebidas, danças. E eu tenho visto tantas pessoas hoje vendendo a presença de Deus por uma valsa, vendendo a presença de Deus por um painel com aqueles que nada fizeram por eles. Nossas festas, se formos olhar as festas de Israel, todas elas têm uma carga de memória salvífica, enquanto as nossas têm de promiscuidade, das nossas próprias obras, dos deuses em forma de homem, quando nossas festas deveriam, sim, ter lembrança de como Deus nos salvou. E eu me refiro agora ao Natal. Infelizmente, muitos se reúnem para o Natal numa esperança de beber sem responsabilidade. Convidamos Deus para as nossas festas, mas o expulsamos ao colocar músicas e bebidas que não nos lembram o que Ele fez por nós. Numa festa cristã, independente do que seja um casamento, seja de 15, 18, 30, 50 anos, seja uma festa de noivado, tudo isso deve nos lembrar das memórias salvíficas de Deus, e não da promiscuidade que Deus nos tirou. Um noivo cristão nunca deveria se preocupar com uma despedida de solteiro, nenhuma noiva cristã, porque isso não vem de Deus. Nossas festas não deveriam oferecer bebidas que abrem o cadeado da nossa moralidade, permitindo que a imoralidade floresça e as atrocidades ocorram, porque é isso que acontece. Moisés desce e ali faz uma separação,
e aqueles que incentivaram a isso são mortos em nome de Deus. Deus manda Moisés subir de novo e fala: Moisés, vem cá, suba aqui. E quando Moisés sobe, Deus faz uma oferta para ele. É uma oferta que Deus faz. Deus fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Esse povo, eu imagino a cabeça de Moisés, pois esse era o povo que queria apedrejá-lo, já tinham pegado pedras para apedrejá-lo. É um povo que queria tirá-lo da frente, da liderança. Um povo que o criticava a cada momento que sua boca secava, eles já criticavam. Moisés agora tem a grande oportunidade de falar: Senhor, basta, mata todo esse povo, e eu vou fazer um povo diferente. Mas não é isso que Moisés faz, porque Moisés é um grande intercessor. Ele fala: Senhor, é o teu povo, é o teu povo, e eu quero fazer um apelo a você, que pode ser um dos únicos cristãos da sua família. Você não foi chamado para ser um juiz, você foi chamado para ser um intercessor. Não é porque os seus irmãos, seus pais e tios não são da sua igreja, que eles são do diabo. Nós o somos quando acusamos, porque o trabalho de acusar é do diabo. O trabalho do povo de Deus é interceder, é se misturar para salvar e não para acusar. E talvez a sua família ainda não tenha vindo para o lado de Cristo, porque não querem um espírito acusador. E sejamos nós quem afasta os nossos parentes ainda não convertidos de Deus pela nossa conduta fria, acusadora e julgadora. Quando Cristo sendo o nosso modelo, encontramos alguém que intercede, mesmo quando você é maltratado. Assim era o povo no período de Moisés. Tinham a lei, mas preferiam seguir a própria memória promíscua. Reclamavam de tudo, mesmo recebendo das mãos de Deus. Talvez porque era simples. Pelo nosso desejo de ostentação, as bênçãos menores são rejeitadas. Eu quero falar um pouco agora do período de Samuel. Samuel, um dos últimos juízes que houve, um dos últimos juízes. Ele antecede a monarquia em Israel. A vinda de Samuel é uma bênção, pois Samuel, ele em seu tempo vem quebrando com as características do lugar. Características essas que eu gostaria que você acompanhasse comigo na sua tela, e o texto das características do povo nessa época vai dizer em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. O que isso quer dizer? O que isso implica? Havia pouca comunicação entre quem? Deus e seu povo, e entre seu povo e Deus. Deus falava pouco, as manifestações eram pequenas, a palavra era pouco ouvida, pouco estudada, pouca praticada. Se tinha o conhecimento, mas não se tinha a prática, e mesmo assim o conhecimento, a pregação dos sacerdotes da época tinha um cunho muito mais tradicional do que bíblico. E assim temos um povo fraco espiritualmente, com conhecimento, com conteúdo na mente, mas fraco em sua fé. Outra característica se encontra no livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, e essa afirmação se encontra 4 vezes no livro de Juízes, e diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Na verdade, havia sim um rei em Israel, só que ele não vivia em Israel, não era visível. Deus era o rei. Deus era o rei, mas o povo não queria o rei. É nesse ambiente que Samuel surge, o pequeno Samuel. E Deus, depois de muito tempo sem falar com Eli, chama Samuel, quando ele era pequeno ainda, um menino, entre 12 e 17 anos. Samuel ouve a voz de Deus. Deus começa a falar com Samuel para corrigir as coisas. E Samuel começa a ser o sacerdote do povo com a morte de Eli
Ofni e Finéias, seus filhos. E o povo começa agora a voltar-se a Deus, pois Samuel começa a ensinar que nada deveria ser começado sem que Deus seja invocado. E sempre que havia alguma coisa, o sacrifício era oferecido. Sacrifício esse que não era a morte de um animal apenas, mas a memória de um evento futuro. A salvação. Com essa reconsagração, eles vencem o seu maior inimigo, os filisteus. E depois de ver a vitória, veja o que acontece no texto de 1 Samuel capítulo 3, capítulo 7, versos 3 e 4. Diz assim: Samuel falou com toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e as astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Um povo que queria servir a si mesmo, que viviam sua vida olhando para os povos ao redor, abriram mão daquilo que os impedia de servir ao Senhor. O povo sabia o que os impedia. Quer ver? Veja esse texto, um comentário sobre esse texto, que está no livro Patriarcas e Profetas. Acompanhe comigo na sua tela. Ele diz assim: aqui vemos a piedade prática. A religião do coração era ensinada nos dias de Samuel, como foi por Cristo quando ele esteve na terra. Sem a graça de Cristo, as formas exteriores da religião eram destituídas de valor para o antigo Israel. Elas são o mesmo para o Israel moderno. Você acompanha comigo na sua tela esse texto, e ele diz: há hoje necessidade de um tal reavivamento da verdadeira religião do coração, como foi experimentado pelo antigo Israel. O arrependimento é o primeiro passo que deve ser dado por todos os que desejam voltar a Deus. Ninguém pode efetuar isso por outrem. Devemos individualmente humilhar a nossa alma perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Quando houvermos feito tudo o que pudermos, o Senhor nos manifestará a sua salvação. Patriarcas e Profetas, página 435. Meu amigo, minha amiga, Israel sabia o que tinha que abandonar. Israel sabia do seu erro. Israel sabia o que dói no coração de Deus. Israel sabia. Israel sabia o que era a pedra no sapato do coração de Deus, que estava no pé de Israel, o que machucava Deus. Mas quando precisaram, no momento de opressão, de dor, eles voltaram o seu coração a Deus. E houve então um momento de muitas vitórias. Muitas vitórias. E o tempo foi se passando. E Israel, no momento de bonança, não mais agora do chicote dos filisteus, mas de bonança, aonde olhavam e viam a sua bela casa, olhavam e viam suas belas carruagens, viam seus belos jardins, os seus sonhos de construção, de viagens, pois os filisteus devolveram todas as cidades, fortalezas que tinham tomado. Eles começam a olhar demais para fora, ao invés de olhar para dentro. Não estou falando na questão de salvação, estou falando na questão do comportamento. Começam a olhar demais para fora. E sabe o que acontece? Veja o que acontece. Veja na sua tela aí, 1 Samuel capítulo 8, versos 4 e 5. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos, por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece com todas as nações. Que momento triste Samuel passa. Um povo que até agora tinha sido abençoado por Deus, guiado por Deus, onde as janelas do céu estavam ali abertas para eles. Mas ao invés de olhar para cima, eles escolhem olhar para o lado. E começam a invejar aqueles
que ficavam admirados de sua prosperidade. Samuel se sente rejeitado, mas Deus se comunica com Samuel. Veja o que o livro Patriarcas e Profetas fala sobre isso, sobre esse ponto. Acompanhe comigo na sua tela, diz assim: o povo adotou muitos costumes dos seus vizinhos gentílicos, e assim sacrificou em grande proporção seu próprio caráter peculiar e santo. Gradualmente perderam sua referência para com Deus, e deixaram de apreciar a honra de ser seu povo escolhido. Atraídos pela pompa e ostentação dos reis gentílicos, cansaram-se de sua própria simplicidade. Rivalidades e inveja surgiram entre as tribos, dissensões internas debilitaram-nas, estavam continuamente expostos à invasão de seus adversários gentios, e o povo começava a crer que, a fim de manter sua posição entre as nações, deveriam as tribos unir-se sob um forte governo central. Afastando-se da obediência à lei de Deus, desejaram libertar-se do governo do seu divino soberano, e assim o pedido para terem um rei generalizou-se por todo Israel. O período de Samuel é marcado por um povo que rejeita Deus como seu legislador, um povo que rejeita Deus como seu rei. Essa é a marca do período de Samuel. Um povo que rejeita a palavra de Deus e preferem as palavras dos homens, preferem as tradições mais do que a palavra. É isso que preferem. Não corremos nós o mesmo risco de amar mais as filosofias do que a palavra, de amar mais os pensadores do que as palavras do grande revelador? Samuel adverte o povo, mas o povo não ouve. E veja o que diz no livro de 1 Samuel capítulo 8, versos 19 e 20, acompanhe na sua tela, vai dizer assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações, o nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as suas guerras. Esse é o desejo deles, serem independentes de Deus. E eu quero dizer que esse tipo de pensamento tem tomado conta da igreja, ou melhor, das igrejas hoje, aonde queremos ter a nossa própria filosofia, o nosso próprio estilo de vida. É a minha maneira de enxergar, dizem alguns, quando Deus tem a sua forma de apresentar. E muitos, carregando uma ideia filosófica da morte do autor, querem colocar sua própria interpretação nas palavras de Deus, e esquecemos que o autor humano, ou melhor, o coautor humano, aguarda a volta de Cristo no pó da terra. Ele morreu, mas o grande autor divino continua vivo. E adulteramos a interpretação das Escrituras à nossa própria forma, e nos tornamos semelhantes àquilo que observamos, os povos ao redor. E temos perdido a nossa identidade, porque é muito importante fazer o bem aos outros, mas Jesus não disse que isso não é suficiente. Não é suficiente mandar alguém de barriga cheia para o inferno, quando deixamos de ensinar a palavra. E não há uma forma de dizer: não importa o que eu digo. Não, o que importa é quem você é. A maneira com que você se veste, a maneira com que você se comporta, com que você come, com que você fala e o que você lê, dizem quem é você. Tomou-se hoje uma moda de se ter um avatar. Um avatar. Sabe qual é o avatar? E não é esse que você faz no Facebook, não. É um avatar real, onde durante 6 dias na semana somos uma pessoa, mas no sábado somos o Santo dos Santos, defensores dos segredos eternos de Deus, aonde ao invés de unir, afastamos, aonde a conversa até começa com a Bíblia, mas termina
com os grandes filósofos modernos e atuais. Deus se manifesta com esse texto que eu quero que você acompanhe na sua tela. Diz assim, Deus falando com Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Perceba, amado amigo e amiga, o povo rejeita Deus quando não quer ouvir sua voz. E hoje fazemos o mesmo. Não quero ser insistente, mas insistirei. Fazemos o mesmo. Quando queremos fazer um evangelismo e não consultamos o livro revelado sobre evangelismo que Deus nos deu. Quando queremos ser pessoas ou ter uma vida com um propósito e ao invés de buscarmos o serviço cristão, o livro Beneficência Social, o livro Ciência do Bom Viver, buscamos autores de outras nações que copiaram das nossas fontes o estilo de vida. Queremos montar pequenos grupos e buscamos em autores que não conhecemos a filosofia do pensamento, ao invés de buscar no que Deus revelou para nós. Você quer ser uma pessoa melhor? Então, ao invés de buscar livros que digam quanto você é bom, busque livros que digam quem você realmente é, para que você saia da imundícia do lugar que está, alimentando-se de si mesmo pelo medo de ouvir a verdade. Porque é isso que tem levado muitos à falência espiritual. E nós nos encontramos um povo doente, da cabeça à planta do pé. Porque por nos apegarmos a filósofos modernos, mesmo que judeus ou cristãos ou islâmicos, eu não sei, um sentimento de autopiedade e necessidade de expor as ideias, tem levado o povo de Deus a se ofender a si mesmo. E hoje doentes, porque estamos retendo o perdão, esperando que por conselho desses grandes filósofos, a pessoa entenda pelo meu comportamento que ela errou. Pois não é assim que Cristo ensina. Mateus capítulo 18, Jesus diz que quando o seu irmão pecar contra você, vá, você e ele só, e resolve isso. Estamos doentes. E eu te digo, nenhum médico, nenhuma máquina, nenhum instrumento será capaz de identificar a doença que nos consome, porque ela está escondida atrás do orgulho que carregamos, revestido de uma autopiedade e bondade. Uma comunidade que necessita mostrar-se santa, mas como sepulcros caiados, fingimos ser algo que não somos. Meu amigo e minha amiga, não importa o nome que tem na placa da sua igreja, o Senhor Jesus chamou você para seguir a Bíblia e sua revelação, os testemunhos. No final dos tempos, você não vai ser cobrado pelo que os grandes autores do mundo escreveram, mas será cobrado pelo que está escrito aqui. O período de Samuel é marcado por isso, um povo que rejeita Deus. E eu volto com você ao texto inicial para já irmos para o encerramento. O texto que está em Jeremias capítulo 15, verso 1, que diz: então o Senhor me disse, nem que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. O que o povo de Judá nesse período estaria fazendo de tão mal, que Deus dissesse que nem se esses dois homens que representam um período histórico de um relacionamento entre Deus e seu povo estavam fazendo, que esse agora em Judá seria pior. Sabe o que é pior? O pessoal no período de Judá sabia o que Moisés e Samuel passaram com seu povo, tinham memória escrita. No período de Moisés eles não tinham uma memória, e Deus foi paciente e misericordioso com eles, e construiu uma memória. No período de Samuel a mesma coisa,
Eles ainda não tinham tido isso que pediam, e Deus permite. Deus é longânimo, Deus é bondoso, porque Deus está construindo uma memória. Mas meu amigo e minha amiga, Judá, no período de Jeremias, tinha memória o suficiente para entender seus erros. Resumindo, no período de Moisés nós encontramos, acompanhe comigo na sua tela, e diz assim: no período de Moisés encontramos 3 características, resumi 3: ingratidão, murmuração e falta de senso de santidade. E o período de Samuel é marcado também por 3 características que resumi: a falta de comunhão, a perda de identidade e a rejeição à vontade de Deus. E nós hoje? E nós hoje? Quantos testemunhos nós não temos? Quantas experiências já passamos? Quantas? Veja o ano que tivemos. Perceba o ano que passamos, um ano pandêmico de uma doença que levou a rodo milhares de pessoas. E nós esperando ainda o quê? Para entregar nossa vida a Deus e dar a Deus uma nova vida da nossa parte nesse Natal. Oferecer a Ele um presente ao invés de ficar com as mãos para o céu esperando alguma coisa. Quem sabe oferecermos a Deus uma nova vida em 2021. Oferecer a Deus os pecados ocultos que acariciamos, para que Ele pegue e coloque isso no fundo do oceano, aonde nem Ele mesmo queira voltar. Ao invés de esperarmos algo, porque não oferecermos a Deus o abandono de costumes, o abandono, quem sabe, do que tem tirado o seu tempo com Ele. Eu tenho alguns amigos que resolveram apagar suas mídias sociais. Pastor, isso estava tirando meu período de comunhão. Alguns outros terminaram sua assinatura dos streamings. Pastor, isso atrapalha a minha comunhão. Alguns outros mudaram as amizades, mudaram de cidade. Às vezes a mudança é importante, porque nem sempre as pessoas que conhecem o nosso passado aceitarão um novo presente que decidimos ter. Nós sabemos todas as coisas, tudo que foi escrito está disponível para nós. Muito mais que o pessoal do período, que o povo de Deus no período de Moisés, muito mais que o povo de Deus no período de Samuel, muito mais que o povo de Deus no período de Jeremias. Nós temos muito mais. E Deus hoje espera uma decisão da sua parte. Para Jeremias, a sua mensagem é: não tem mais tempo para vocês. Deus não tinha mais graça para oferecer para eles. A porta da graça foi fechada. E agora só o juízo chegaria para eles. Sabe, meu irmão e minha irmã, para você que conhece as profecias, você sabe que 2021 não vai ser um ano melhor. 2021 tem tudo para ser um ano pior, que para nós não deveria ser motivo de tristeza, mas motivo de grande alegria, pois foram nos momentos de grande atrocidades que Deus se revelou e revelou sua graça e glória para salvar o perdido, mas também castigar o rebelde, de coração duro. Só que hoje ainda não é dia disso, porque hoje a porta da graça está aberta, disponível. O que Deus espera de mim hoje então, pastor? O que Deus espera de nós? Leia comigo esse texto, que está em Isaías capítulo 1, verso 18 a 20, diz, acompanhe comigo na sua tela. O Senhor diz: venham, pois, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor
o disse. Deus não quer ritualismo, Deus não quer uma festa pontual, Deus quer um relacionamento vivo. Veja mais esse texto, Zacarias capítulo 1, versos 1 a 5, que diz: portanto diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês onde estão? Veja que Deus hoje chama você, Deus hoje convoca você a um diálogo, a uma reflexão. Veja o que já aconteceu. Porque mantermos o mesmo comportamento, os mesmos pecados? Mais um texto inspirador, Isaías 55, 6 e 7 diz: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha aqui para mim, olha para mim. Hoje ainda não é o dia do julgamento, hoje é o dia de voltar para o Senhor. Eu não estou interpretando a profecia a partir do fato, mas estou convidando você, compartilhando uma reflexão. Não seria o que aconteceu em 2020 uma grande sacudidura no povo de Deus, aonde aqueles que dependiam da presença da igreja para ter a presença de Deus tiveram que rever sua fé? Não seria 2020 um período de grandes mortes, um período onde percebemos que não adianta confiar na política, porque ele sempre vai decepcionar você. Não adianta defender um partido, você vai ser decepcionado. Não dá para confiar na medicina, porque o problema continua, não é confiável, não resolve o problema agora. Não dá para confiar em máscaras, álcool em gel, sabão, não dá. Não adianta ficar trancado em casa, pois essa doença encontrou aqueles que estavam enclausurados, de portas fechadas. Deus está mandando uma mensagem para você e para mim, para você que já conhece. Toma jeito na vida, você sabe o que tem que fazer. Pare de fugir de Deus e venha para Ele. Mas também quero falar a você que ainda não conhece esse Deus totalmente. Eu quero falar para você que está com medo de tudo, que não tem essa carga de memória bíblica para confiar no Deus da salvação. Hoje é o tempo de você se entregar a Ele, pois Ele não vai rejeitar você. Não importa o seu passado, não importa o que aconteceu na sua casa, que ninguém viu, Deus aceita você hoje. Ele aceita hoje. Você é um abusador, um opressor, tem você dificuldades com sua sexualidade, é você um viciado. Jesus não rejeita você, ao contrário, Ele espera você. Eu quero encerrar com esse texto. Vamos ler juntos? Esse texto que diz o seguinte, acompanhe comigo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Jesus nunca vai rejeitar você, se você não rejeitá-lo primeiro. Você tem o desejo de voltar, de colocar sua vida em dia? Quem sabe hoje refletir sobre esse ano e oferecer a Deus o pior de você, em troca do melhor que Ele vê em nós,
embrulhe seus pecados em presentes e ofereça a Deus, porque tudo que Ele espera de você e de mim é que entreguemos a Ele o pior de nós, porque Ele entregou para nós o melhor dEle. Entregue seus pecados a Deus, para que Deus o sepulte e você viva uma nova vida diante do Senhor. Você vai ouvir uma música agora, um hino de louvor, convidando você a refletir sobre sua vida. Se você tem o desejo de se entregar a Deus, escreva aqui nos comentários uma forma que temos de entrar em contato com você, porque eu quero falar com você, eu quero encontrar você onde você está. Eu não sei como esse vídeo chegou até a sua tela, mas eu sei como nós podemos conversar. Por isso, escreva aqui nos comentários. Se você tem algum dado da igreja, envie um e-mail, um WhatsApp, porque Deus quer salvar você, e esse é um dos canais que Ele vai usar. Ouça a música, ouça a voz de Deus e permita que Deus transforme sua vida. Quanto tempo já passou a sós, sem ouvir a minha voz. Este mundo te abraçou sem dó, te enredou em laço atroz, mas mesmo assim não desisti de ti. Você quis fugir do que falei, não seguiu a minha lei, fez da vida um mar de ilusão, me negou mais de uma vez. Mas mesmo assim eu te amei sem fim, pois se ouvir a minha voz e voltares para mim, então verás todo o céu vai se abrir, anjos mil verás descer pela escada de Jacó. Meu poder vai te erguer, pela fé então verás que eu sempre estive aqui, te chamando, filho, vem e segue-me. Quantas vezes te chamei pra vir e seguir-me até o fim, escondido atrás de árvores, se fechou só para si. Mas mesmo assim, na cruz eu te remi.
Lembra quando estive à porta, esperando teu sinal, mas você não deu resposta. Disse apenas hoje não. Mas mesmo assim, eu hoje estou aqui, pois se ouvir a minha voz e abrir o coração, então verás, todo o céu vai se abrir, anjos mil verás descer pela escada de Jacó. Meu poder vai te erguer, pela fé então verás que eu sempre estive aqui, te chamando, filho, vem e segue-me. Segue-me. Todo o céu vai se abrir, anjos mil verás descer pela escada de Jacó. Meu poder vai te erguer, pela fé então verás que eu sempre estive aqui, te chamando, filho, vem e segue-me. Amém. Hoje Deus chama você, Ele te chama. Talvez para os nossos pais houvesse tempo, para nós não há mais. O tempo está no fim, o tempo de graça está terminando. E assim como houve um tempo de juízo para Israel no período de Moisés, houve um tempo de juízo para Israel no período de Samuel, no período de Jeremias. O juízo do nosso tempo está chegando. Jesus está às portas. E o que você vai ficar esperando? Haverá um tempo que não terá mais tempo. Por isso, o tempo é hoje. É hoje. É hoje. Feche os olhos e permita orar com você. Grande Deus, eu não sei quem me ouve agora, a não ser esses que aqui estão, mas o Senhor preparou o coração de todos estes que hoje estão ouvindo. Eu tenho esta certeza e fé que o link deste culto de hoje não chegou às mãos de quem chegou por acaso. Eu tenho fé nisso. O Senhor quer falar ao coração das pessoas. Pai, dá coragem ao teu filho que hoje é tomado pela covardia e o medo da opinião dos parentes, das pessoas. Um ano se passou, Senhor, com os nossos pecados e lutas. Pedimos que o Senhor nos dê força para planejarmos um ano mais perto do Senhor, para que assim, como diz o livro do Apocalipse, na tua volta olhemos para o céu e digamos: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Porque muitos que hoje rejeitam terão em seus lábios as tristes palavras que dizem: rochedos e montes, caí sobre nós e nos escondam da face do Altíssimo. Queremos olhar nos teus olhos e nos alegrar pela tua vinda, mesmo que tenhamos que sacrificar alguma coisa aqui.
Ajuda-nos, Senhor, a sacrificar o que ficará nesse mundo para sempre, e ajuda-nos a ter gosto e cultivar o que carregaremos para a eternidade. Nos dá a tua paz, um bom restante desse teu santo dia, em nome de Jesus, amém. Que Deus te dê a paz. Um fraternal abraço é o meu desejo para você. Um bom restante de sábado, nos vemos semana que vem.